Boa noite a todos. Com essa aula de hoje nós vamos iniciar o terceiro slide, que vai tratar sobre penas restritivas de direito e pena de multa. A primeira videoaula é sobre a parte geral das penas restritivas de direito, a segunda videoaula é sobre as penas em espécie e a terceira sobre pena de multa, tá? Então vamos lá. Para iniciar a nossa aula, nós temos aqui um conceito de penas restritivas de direito. E ela começa assim, ele começa assim, as penas restritivas de direitos, também chamadas de penas alternativas. Pessoal, por que nós chamamos elas de penas alternativas? Porque o juiz, quando ele vai sentenciar, quando ele vai decidir um processo, ele vai dizer lá que ele encontrou fundamento para reconhecer a autoria, a materialidade, e vai condenar o agente a uma pena privativa de liberdade de reclusão, de detenção, há tantos anos, vai estabelecer o regime inicial de cumprimento, e depois que ele fez tudo isso, depois que ele já estabeleceu pena privativa de liberdade, é que ele vai então avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Por isso que nós chamamos ela de alternativa, porque ela é uma alternativa à pena privativa de liberdade. Pessoal, nem sempre a pena privativa de liberdade ela é a melhor recomendação. Além de ela ser a mais grave de todas, muitas vezes, em decorrência da gravidade do fato, das condições do réu, não é a melhor opção jogar ele dentro do sistema prisional. Ele pode sair pior do que ele entrou. Então, muitas vezes, vai se avaliar a possibilidade, e prevê-se inclusive em lei, que traz uma série de requisitos, mas vai se avaliar a possibilidade de substituição dessa pena mais grave, que é privativa de liberdade, por uma restritiva de direito. Bom, seguindo, pessoal, eu tenho ali no material de vocês as espécies de penas restritivas de direito, que estão no artigo 43 do Código Penal, e são 5 hipóteses. Bom, eu vou só citar elas para vocês e depois, na segunda videoaula, eu vou trabalhar uma por uma dessas penas restritivas de direito. Bom, vamos lá. Primeiro, prestação pecuniária, perda de bens e valor, prestação de serviço à comunidade e entidades públicas, interdição temporária de direito e limitação de final de semana. A primeira pergunta que sai quando a gente olha esse artigo 43 é se isso aí é um rol taxativo ou se é um rol exemplificativo. Bom, vamos lá. Pessoal, esse rol do artigo 43 ele é um rol taxativo. O juiz, quando ele faz essa função que eu acabei de dizer para vocês, estabelecer a pena privativa de liberdade e avaliar a possibilidade de substituição dela por uma restritiva do direito, as restritivas do direito que podem ser uma alternativa são as que estão no artigo 43 e o juiz não pode inovar, inventar, idealizar uma outra hipótese de restritiva de direito. São essas as hipóteses legais. Perceba que no inciso terceiro nós tínhamos um antigo recolhimento domiciliar que foi vetado, revogado, até porque era muito difícil de fiscalizar. Tá? Então o inciso terceiro ele caiu fora. Bom, seguindo. Natureza jurídica das penas restritivas de direito. Quais são as características dela? E aí nós temos lá no artigo 44 duas características importantíssimas. Uma nós meio que já trabalhamos. Vamos lá. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade. São autônomas e substituem as privativas de liberdade. Bom, a primeira característica é aquilo que nós já falamos antes. É a característica de ser substitutiva. Pessoal, a pena restritiva de direito ela é secundária. Ela é subsidiária, ela é uma alternativa. A pena principal é a privativa de liberdade, aquilo que eu falei para vocês antes. O juiz vai lá sentenciar, ele vai entender que ocorreu o fato, que sabe quem que é o autor, vai condenar o réu, vai estabelecer a pena privativa de liberdade, vai quantificar ela, vai estabelecer o regime inicial de cumprimento e só aí é que ele vai avaliar a possibilidade de substituir essa pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, ok? Toma cuidado, pessoal, acabei de falar para vocês, a pena restritiva de direito ela é secundária, ela é subsidiária e isso nós conseguimos perfeitamente visualizar lá no Código Penal. Se vocês olharem lá os artigos do Código Penal, todos eles
Você vai ter lá na parte inicial, né, o preceito primário, que é conduta, por exemplo, no artigo 2.1, matar alguém, e você vai avaliar o preceito secundário que diz pena, dá 2 pontos. Depois dessa pena, a gente vai perceber que todos os crimes do Código Penal, todos os tipos penais, estabelecem ou reclusão ou detenção, que são penas privativas de liberdade. Alguns estabelecem multa também. Mas uma coisa eu garanto, nenhuma delas vai estabelecer restritivas de direito. Por quê? Porque ela não é uma pena principal, ela não está ali como fonte principal de punição. O juiz primeiro estabelece a privativa de liberdade e aí só depois disso que ele vai avaliar a possibilidade de substituição dela por uma restritiva de direito. Só tome cuidado porque pode ser que na legislação extravagante possa mudar um pouco isso daqui. São as exceções, são pouquíssimas. Por exemplo, o artigo 28 da Lei de Drogas, que estabelece lá na posse para consumo, né, posse de drogas para consumo próprio, ele vai estabelecer como pena principal, né, no seu preceito secundário, há algumas restritivas de direito. Mas é uma exceção, tá? A regra é que nós tenhamos só privativa de liberdade, no máximo uma multa junto com ela, e aí depois que eu estabeleça a privativa, é que eu posso avaliar a substituição, né, para uma restritiva de direito. Bom, a segunda característica é a autonomia. Ela é autônoma. O que é autonomia? Ela existe sozinha. Ela não precisa estar junto com outra. Pessoal, quando o juiz estabelece a privativa de liberdade e entende que há possibilidade de substituição dela por uma restritiva de direito, ela passa a ser a única estabelecida. Então percebam que quando eu tenho a privativa de liberdade e eu entendo que é possível a substituição, tem o preenchimento dos requisitos pela restritiva de direito, é ela que passa a ser a pena, é ela que vai fazer a função de punição do Estado, tão somente. Ela existe sozinha das demais penas. Claro, existe a possibilidade dessa restritiva de direito voltar a ser uma privativa de liberdade, que é o que nós vamos ver depois, que é a tal da reconversão, tá? Mas quero que vocês entendam é que ela existe sozinha. Claro, ela vai ser uma alternativa, mas depois que ela for estabelecida, é ela que vai existir, é ela que vai determinar e só vai ser ela que vai ser aplicada ao agente. Ela consegue existir de forma sozinha, separada, ser aplicada de forma autônoma em relação à privativa de liberdade, ok? Bom, claro que tem uma exceção também na legislação extravagante, Código de Trânsito Brasileiro, que prevê, né, de forma cumulativa, o que nós vimos que não é assim que funciona no Código Penal, é uma ou outra. O Código de Trânsito Brasileiro traz a possibilidade de cumulação. Então ele traz privativa de liberdade e também uma restritiva de direito. No caso do artigo 302, tem vários artigos nesse sentido no Código de Trânsito Brasileiro. Ele estabelece pena de detenção, privativa de detenção e restritiva de suspensão ou proibição. Essa é a exceção, né? Então o normal não é elas estarem juntas, é uma ou outra porque elas são penas autônomas. Bom, duração das penas restritivas de direitos, muito simples isso, tem um artigo que resolve o nosso problema. Pessoal, quando a gente vai estabelecer a restritiva de direito, eu preciso ter uma pena privativa antes. Então o juiz estabelece a privativa de liberdade e vai estabelecer o prazo. Por exemplo, pena de reclusão de 1 ano. Ok, eu tenho o prazo da privativa de liberdade, com isso eu passo a possibilidade de substituir por uma restritiva de direito. Como é que vai funcionar o tempo de duração? Porque eu sei o tempo de duração da privativa. Qual é o tempo de duração da restritiva? Tecnicamente vai ser o mesmo. Olha o que diz o artigo 55. As penas restritivas de direito, referidas no inciso 3º, risco, que não existe mais, 4, prestação de serviço à comunidade, 5, interdição de direitos, e 6, que é a limitação de final de semana, terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Então, se a minha pena privativa de liberdade é de 1 ano e eu vou substituir ela por uma prestação de serviço à comunidade, a prestação deve ser de 1 ano. Se esse meu ano de privativa eu vou substituir por limitação de final de semana, vai ser 1 ano de limitação de final de semana. É o mesmo prazo. Toma cuidado com o artigo 55, deixou de fora o inciso 1º, que é a prestação pecuniária, e o inciso 2º, que é perda de bens e valores. Por quê? Por óbvio. Porque a prestação pecuniária e a perda de bens e valores, ela não tem relação com o tempo. Ela é uma disponibilidade, ela é um desfalque patrimonial que não se perpetua no tempo, né? Então, por isso que não tem por que vincular ela ao mesmo tempo da privativa de liberdade. Seguindo, requisitos
para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Vamos lá. Nós vamos encontrar os requisitos no artigo 44, no inciso 1º, no inciso 2º, no inciso 3º, e nós temos ali requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Vamos lá. O artigo 44 vai dizer que é possível a substituição quando 1. Aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Pessoal, tem uma pegadinha aqui no inciso 1º. Acompanha comigo e faz o risco ali. Aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, faz uma barra ali, risca, depois de pessoa, risca, porque até aquele momento o legislador estava se referindo aos crimes dolosos. A partir dali, ele vai se referir aos crimes culposos. Então depois a gente vai identificar bem isso daí. Inciso 2º, o réu não for reincidente em crime doloso. E o 3º, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do condenado, motivos e circunstâncias indiquem que a substituição ela seja suficiente, ou seja, que eles sejam circunstâncias favoráveis ao réu. Bom, vamos lá separar os requisitos objetivos dos requisitos subjetivos. Pessoal, primeiro, natureza do crime. Vai ficar fácil olhar para o inciso 1º e identificar. Por quê? Ele fez uma clara separação entre os crimes dolosos e os crimes culposos. Para os crimes dolosos, ele fez uma restrição à natureza do crime, porque ele estabeleceu, deixou claro que só pode substituição quando o crime doloso não for cometido com violência ou grave ameaça. Então esse é o primeiro ponto importantíssimo, que eu não posso substituir pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando o crime doloso foi praticado com violência ou grave ameaça. Percebam que em relação aos crimes culposos, ele não fez essa diferenciação. Para os crimes culposos, ele deixou aberto. Ok? Então, em se tratando de crime doloso, deve ter sido cometido sem violência ou grave ameaça, e na hipótese de crimes culposos, entende-se ser possível a substituição, ainda que resulte na violência contra a pessoa, por exemplo, num acidente de trânsito. Ok? E ele tem uma perguntinha bem interessante, que é: e a violência imprópria? O que ele quer dizer? A violência imprópria impede ou não impede a aplicação da substituição? Pessoal, antes de tudo, o que é violência imprópria? Violência imprópria é aquela que você não se utiliza de força física, mas que por algum outro meio, alguma outra forma, você retira ou reduz a possibilidade de defesa da vítima. Por exemplo, você dá um remédio, um medicamento para a pessoa não resistir e você ir lá e praticar, por exemplo, uma superação. Tá? Esse exemplo que eu dei para vocês não é um furto, e sim um roubo, porque há sim um emprego de violência. E a violência imprópria ela impede sim a aplicação da substituição da pena. Ok? O requisito objetivo que vem por segundo é a quantidade de pena aplicada. Pessoal, e mais uma vez eu preciso tomar cuidado se o crime é doloso ou se o crime é culposo. Por quê? Lá no inciso 1º ele fez uma restrição. Em relação ao crime doloso, além da natureza não poder ter violência ou grave ameaça, ele colocou um limite. É até 4. Então, 4 anos para baixo é permitida a substituição. Acima de 4, a pena eu não posso, em hipótese alguma, substituir ela por uma restritiva de direito. Então, por exemplo, se o crime é doloso, não tem violência ou grave ameaça, mas a pena ficou em 4 anos e 2 meses, eu não posso substituir ela por uma restritiva de direito. Percebam que em relação aos crimes culposos, ele não fez essa restrição. Os crimes culposos, além de poder ser praticado com violência, ele pode também ultrapassar os 4 anos, porque não vai ter limitação de quantidade de pena. Então vamos lá para o material de vocês. Considera essa pena efetivamente aplicada no caso concreto? Óbvio, né? Porque eu venho da sentença do juiz, o juiz estabelece uma pena, e com essa pena que eu vou avaliar se ultrapassa os 4 anos ou não ultrapassa, no caso do crime doloso. Nos crimes dolosos, desde que não tenham sido cometidos com emprego de violência ou grave ameaça, porque se tem violência ou grave ameaça, já não, dependendo da pena, não vai poder aplicar, o limite é de 4 anos. Então, 4 anos para baixo é possível.
Em relação aos crimes culposos, é possível a substituição qualquer seja a pena imposta. Pessoal, tem uma perguntinha ali no meio. E em caso de concurso de crimes? Concurso de crimes eu contenho mais de um crime, um mesmo fato, uma mesma conduta. Como é que vai funcionar? Muito simples, né? Eu vou ter que avaliar essa limitação de 4 anos nos crimes dolosos, por exemplo, somando as reprimendas. Então, se são 2 crimes no mesmo fato, eu preciso somar as penas dos 2 crimes e avaliar se ele vai ficar abaixo dos 4 ou até 4, né? Para poder, então, aplicar esse benefício de substituição, ok? Bom, e os requisitos subjetivos? Aí a gente tem que falar de reincidência, que é o terror, né? Então, lá diz o requisito que não ser reincidente em crime doloso. Bom, é uma mentira, né? Porque o legislador vai lá e diz, olha, não ser reincidente em crime doloso. Fala, bom, se o cara tem reincidência em crime doloso, ou seja, ele cometeu um crime doloso, transitou em julgado, e depois desse trânsito em julgado ele pratica um novo crime doloso, para esse novo crime doloso eu não posso, por mais que ele preencheu os outros requisitos, eu não posso aplicar a substituição. É isso que diz o inciso 2º. Só que aí o legislador vai lá e cria o artigo 44, parágrafo 3º. Lá estabelece o parágrafo 3º. E ele abre uma exceção. E ele diz, olha, mesmo que o sujeito seja reincidente, eu ainda posso aplicar a substituição. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Pessoal, eu mais ou menos desenhei aqui uma situação. Vamos pensar que o sujeito cometeu um crime de furto. Então nós estamos avaliando o furto. Bom, furto é um crime doloso, ok? Mas a pena que ele recebeu foi uma pena de 2 anos. Tá? Ou seja, crime doloso, não tem violência ou grave ameaça e ficou abaixo dos 4 anos. Posso aplicar a substituição? Poderia. Só que aí eu vou analisar a possibilidade de reincidência e chego à conclusão de que quando ele cometeu esse crime de furto, que é o que nós estamos avaliando agora, ele já tinha um trânsito em julgado pelo cometimento de um crime de estelionato. Ou seja, ele já era reincidente, ele é um réu reincidente e praticou nos 2 casos crimes dolosos. Se você olha o inciso 2º, ele vai dizer não ser reincidente em crime doloso. Nesse caso, ele é reincidente em crime doloso, ele é reincidente em crime doloso. Em tese, não poderia. Mas aí você vai analisar o parágrafo 3º e ele abre a exceção. Juiz, vai lá. Se em face da condenação anterior, que é o estelionato, a medida seja socialmente recomendável. Viu? Essa pena do furto é recomendável? Analisa o sujeito, olha as características dele, analisa o que aconteceu, o caso concreto, o juiz, e me diz se é recomendável ou não, eu substituo ela por uma restritiva do direito. Se tu acha que é recomendável, ok, preenchi o primeiro requisito. Agora, além disso, além de ser socialmente recomendável, que é uma circunstância que o juiz tem que avaliar caso concreto, a reincidência não pode ter se operado em virtude da prática do mesmo crime. Nesse caso aqui, percebam, ele é reincidente em crime doloso? É, porque ele cometeu um furto, que é um crime doloso, após uma condenação transitada e julgada por um outro crime doloso. Ok, reincidência dolosa, não tem nem o que falar. Mas o parágrafo 3º fala que desde que ela não seja uma reincidência específica, ou seja, um mesmo crime. E nesse caso ela não é específica, porque o primeiro crime foi um estelionato e o segundo crime é um crime de furto. Então, se eu for avaliar aqui o parágrafo 3º, desde que o juiz entenda que é socialmente recomendável, mesmo ele sendo reincidente em crime doloso, ele pode sim substituir essa pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Ok? Seguindo, princípio da suficiência, inciso 3º, né? A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Mais uma vez eu pego e jogo a bola para o juiz e digo, viu, analisa essas 6 circunstâncias judiciais, são 6 circunstâncias judiciais do artigo 59, são 6 das 8 que tem lá. Analisa ela e me diga se substituir a privativa por uma restritiva do direito, ou melhor,
se eu aplicar ele não uma privativa, que é muito grave, e sim aplicar uma restritiva, se isso é suficiente para quê? Para prevenir o crime e para repreender, né? Eu consigo com essa restritiva do direito punir efetivamente ele e também gerar efeitos de prevenção posterior, se o juiz entende que é suficiente, vai perfeitamente, né, aplicar aí a substituição, tá? Toma cuidado, são 3 requisitos, são 3 incisos que são cumulativos, ok? Então, preenchidos 3, o juiz pode, né, vai estabelecer a substituição da privativa por uma restritiva de direito. Bom, qual que é o momento de substituição? Nós já vimos, né? Pessoal, é a sentença condenatória. Quando o juiz vai lá e sentencia e diz, olha, condeno fulano de tal, a pena tal, para iniciar no regime inicial tal, ele vai dizer, olha, eu tenho aqui a condenação pronta, agora eu posso avaliar uma substituição. E aí eu vou analisar o artigo 44, ver se preenche o inciso 1º, 2º, 3º, e se preencher, vou estabelecer então a substituição da privativa por uma restritiva de direito. Bom, e aí tem uma exceção. Na verdade é uma exceção assim bem lá da LEP, na verdade, eu só cito aqui para vocês vocês tenham conhecimento da existência dela. Porque mesmo que, digamos que na sentença, um dos 3 incisos não estava preenchido, um dos requisitos lá, seja objetivo ou subjetivo, não estava preenchido, e o juiz não estabeleceu então a substituição. Mesmo assim, lá depois, durante a execução da pena, eu posso fazer essa substituição. Lá na execução da pena, existe uma possibilidade prevista na LEP, que é o artigo 180, de substituição dela por uma restritiva de direito. Então está ali, a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. O que é isso? Ele está cumprindo pena, porque ele não conseguiu a substituição na sentença. Ele está cumprindo pena e está faltando para ele menos de 2 anos. Além de estar faltando menos de 2 anos, inciso 1º, ele está no regime aberto, então falta menos de 2 anos para ele acabar a pena, ele está no regime aberto, no total ele já cumpriu mais do que 1/4 da pena e os antecedentes e a personalidade do condenado indica que a conversão por uma restritiva é favorável. Pessoal, então é uma possibilidade lá na execução que o juiz da execução vai analisar e vai poder também preencher todos esses requisitos, substituir a pena privativa de liberdade que está sendo cumprida por uma restritiva de direitos. Bom, quais são as regras de substituição? Pessoal, muito simples, né? Na condenação igual ou inferior, tá aqui, ó, vou ter no material de vocês, igual ou inferior a 1 ano, eu vou substituir a pena privativa por uma restritiva de direito ou por multa. Então o juiz lá vai avaliar a pena privativa de liberdade. Se ela for igual ou menor que 1 ano, que coisa bem pouca, né? Ele pode substituir ou por uma restritiva ou por uma multa, né? Agora, se ela for uma pena maior que 1 ano, ele vai substituir por uma restritiva de direito mais multa ou por 2 restritivas de direito. Isso está ali no parágrafo 2º do artigo 44. Então, na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direito. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direito e multa ou por 2 restritivas de direito. Tá aqui, ó, no quadro, ok? 8. Reconversão obrigatória. Pessoal, por que a gente chama de reconversão obrigatória? Porque perceba, eu fiz a conversão quando eu juiz, estabeleci a pena privativa de liberdade e substituí ela por uma restritiva do direito, eu fiz a conversão. O que está no artigo 44, parágrafo 4º, é a possibilidade de reconversão. Aquela pena privativa de liberdade que virou restritiva de direito, agora vai voltar a ser privativa de liberdade. Quando é que acontece isso, pessoal? Olha o que diz o parágrafo 4º. A pena restritiva de direito converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Então, por exemplo, eu substituí por uma restritiva de direito de prestação a serviço à comunidade. Aí o sujeito está cumprindo, nada, ele para de frequentar, ele desiste, né? Desiste de forma injustificada. Bom, ele fez aqui um descumprimento injustificado,
e vai ocorrer a reconversão, e o próprio termo diz, né? Ela é obrigatória. Se ele descumpriu as condições, ele vai voltar a cumprir pena privativa de liberdade. Toma cuidado, porque eu vou ter aqui um incidente, né, de execução penal, vai ter um processinho, né, vamos dizer assim, onde vai ser exercido contraditório, ampla defesa, vai ter direito a defensor, né, vai ter audiência de justificação para dizer o porquê que ele descumpriu, né, essa condição, e se entender que houve descumprimento de forma injustificada, vai ocorrer a reconversão para a pena privativa de liberdade, ok? No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direito, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Pessoal, o que é isso? Vamos dizer que eu tinha 1 ano de pena privativa de liberdade, está aqui no material de vocês. Então eu tinha 1 ano de pena privativa de liberdade. Aí o juiz na sentença converteu esse 1 ano de privativa de liberdade em prestação de serviço à comunidade. Está aqui, ó. Então ele converteu esses 12 meses em 12 meses de prestação de serviço à comunidade que ele tinha que cumprir totalmente. Ele cumpriu alguns meses, quando chegou no 10º mês, ele faltou. Ele não foi mais, de forma injustificada. Foi lá instaurado o processinho e tal, entendeu que houve descumprimento de forma injustificada. Faltava o quê? 2 meses para ele terminar a prestação de serviço à comunidade. O que vai acontecer? O que ele cumpriu de prestação de serviço à comunidade é pena cumprida. Eu vou ter que reduzir. Está faltando 2 meses e esses 2 meses vão ser convertidos, né? Vai ocorrer a reconversão e ele vai ter que cumprir 2 meses de pena privativa de liberdade. Toma cuidado, porque no finalzinho do parágrafo 4º tem uma pegadinha. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direito, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. O que é isso, pessoal? Vamos lá. Mesma situação, 12 meses de pena privativa de liberdade foram convertidos em 12 meses de prestação de serviço à comunidade. O agente está cumprindo, ele cumpriu 11 meses e 15 dias. Faltavam 15 dias para ele encerrar a prestação de serviço à comunidade e encerrar a pena dele. E aí ele vai lá e falta de forma injustificada. Instaura-se o processo, chega à conclusão de que foi de forma injustificada. Faltava quantos meses, quantos dias aí para cumprir? 15 dias. Eu iria, pela regra geral, converter esses 15 dias em pena privativa de liberdade. Mas a lei fala que não é 15 dias. Tem que ser no mínimo 30 dias. E por mais que faltava só 15, como o mínimo de reconversão é 30, esses 15 vão ser, na verdade, convertidos em 1 mês, né? 30 dias de detenção ou reclusão. Ok? Então tem que respeitar esse saldo mínimo. Por mais que faltava menos do que 30, ele tem que cumprir no mínimo 30 dias. Em relação às penas de prestação pecuniária e de perda de bens e valores. Pessoal, pena de prestação pecuniária, de perda de bens e valores, eu não consigo converter em tempo. Né? Então eu tenho que avaliar de forma proporcional ao quanto que foi pago. Por exemplo, vamos dizer que foi estabelecido aí, era a pena privativa de liberdade de 1 ano. 1 ano de pena privativa de liberdade. O juiz converteu em prestação pecuniária, pagar. Estabeleceu para ele pagar R$1.000. Ele pagou R$500, metade, e não pagou mais. Houve a reconversão em privativa de liberdade, que tem que fazer de forma proporcional. Como eram 12 meses de pena privativa de liberdade e eu converti em R$1.000 e ele pagou só R$500, falta 500, né? Falta metade. Então eu vou converter para metade da pena privativa de liberdade. Ele vai voltar a cumprir pena privativa de liberdade 6 meses, que é exatamente a metade de 12 meses. Ok? E por fim, nós temos a reconversão facultativa. O que é isso, pessoal? Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. O que é isso, pessoal? Vamos dizer assim, o sujeito está cumprindo uma prestação pecuniária, né?
e quando ele está cumprindo a prestação pecuniária, vamos dizer que são uns R$1.000, ele é preso, ele sofre uma nova condenação. O juiz pode converter essa pena de prestação pecuniária em privativa de liberdade para somar com a outra condenação, ou se ele entender que é viável o cumprimento das duas, ele pode deixar, né? Normalmente, quando ela é prestação pecuniária, que é dinheiro, ela vai ser compatível com o cumprimento de pena. Então o juiz pode muito bem deixar, né, essa continuidade, deixar ela convertida em prestação pecuniária e deixar ele pagar até o final para se livrar, e aí só vai faltar o cumprimento daquele outro processo, daquela outra condenação. Então, se houver compatibilidade da nova condenação com a pena restritiva de direito, o juiz pode deixar do jeito que está. Tá? Agora, por exemplo, se a pena privativa foi convertida em prestação de serviço à comunidade, se vier uma nova condenação num outro processo e jogar o sujeito para o regime fechado, por exemplo, ele não vai conseguir cumprir o fechado lá e a prestação de serviço à comunidade. Não vai sobrar outra alternativa para o juiz, a não ser também converter esta restritiva de direito, que era a prestação de serviço à comunidade, novamente em privativa de liberdade e somar com aquela nova condenação que ele recebeu. Ok, pessoal? Então, próxima aula aí vai ser sobre as espécies de penas restritivas de direitos.